Estranhos rumos, seguros roteiros, fobia social. Pressionado pelas constituições de vária ordem, exceção feita aos fenômenos patológicos na área da personalidade, o indivíduo tímido, desistindo de reagir, assume comportamentos fóbicos. Neurose e psicose se lhe manifestam, atormentando e gerando-lhe um clima de pesadelo onde quer que se encontre. A liberdade, que lhe é de fundamental importância para a vida, perde seu significado externo, em face das prisões sem paredes que são erguidas, nelas encarcerando-se. Da melancolia profunda ele passa a ansiedade, com alternâncias de insatisfação e tentativas de autodestruição, e da desconfiança sistemática tomba, por falta de resistências morais, diante dos insucessos banais da existência. Nem mesmo isso nos negócios, na vida social e familiar, consegue minimizar o desequilíbrio que muitas vezes aumenta. Em razão de já não lhe sendo necessário fazer maiores esforços para conseguir, considera-se sem finalidade que justifique prosseguir. Os estados fóbicos desgastam-lhe os nervos e conduzem nas depressões profundas. São vários estes fenômenos no comportamento humano. Surge, porém, no momento, um que se generaliza a pouco e pouco, o denominado como fobia social, graças ao qual o indivíduo começa a detestar o convívio com as demais pessoas, retraindo-se, isolando-se. A princípio apresenta-se como forma de mal-estar, depois como insegurança. Quando o homem é conduzido a enfrentar um grupo social ou o público que ele aguarda, a presença, a palavra. O grau de ansiedade foge-lhe ao controle, estabelecendo conflitos psicológicos perturbadores. A ansiedade comedida é fenômeno perfeitamente natural, resultante da expectativa de um inusitado em face do trabalho a ser desenvolvido, diante da ação que deve ser aplicada como investimento de conquista, sem que isto provoque desarmonia interior, com reflexos físicos negativos. Quando então se revela desencadeada por problemas de somenos importância, produzindo taquicardias, sudorese álgita, tremores contínuos, estão ultrapassados os limites do equilíbrio, tornando-se patológica. A fobia social impede uma leitura em voz alta, uma assinatura diante de alguém que acompanha o gesto, segurar um talher para uma refeição, pegar um vaso com líquido sem entornar. O paciente, nesses casos, tem a impressão de que está sob severa observação e análise dos outros, passando a detestar as presenças estranhas, até os familiares e amigos mais íntimos. Em algumas circunstâncias, quando o processo se encontra em instalação, a concentração e o esforço para superar o impedimento auxiliam-no, facultando-lhe somente relaxar-se e adquirir naturalidade após constatar que ninguém o observa, perdendo assim o prazer do diálogo em face da atenção gerada pelo problema. A tendência natural do portador de fobia social é fugir, ocultar-se, malbaratando o dom da existência, vitimado pela ansiedade e pelo medo. O homem é o único animal ético existente. Para adquirir a condição de uma consciência ética, é convidado a desafios contínuos, graças aos quais discerne o bem do mal, o belo do feio, o lógico do absurdo, imprimindo-se um comportamento que corresponda ao seu grau de compreensão existencial. Aprofundando-se no exame dos valores, distingue-os, passando a viver conforme os padrões que estabelece como indispensáveis as metas que persegue, porquanto pretende constituir-lhe a felicidade. A fim de lograr o domínio desses legítimos valores, aplica outras das suas características essenciais, que é o de ser um animal biossocial. A vida de relação com os demais indivíduos é essencial ao progresso ético. Isolado, asselvaja-se ou entrega-se a uma submissão indiferente e perniciosa. As imposições do elemento social exterior, sem profundidade emocional, respondem por esta explosão fóbica em face da ausência de segurança afetiva entre os indivíduos e da competição que graça desenfreada, fazendo que se veja sempre no atual amigo potencial usurpador de sua função, o possível inimigo de amanhã. Tal desconfiança arma as pessoas de suspeição, levando-os a uma conduta artificial mediante a qual se deve apresentar como bem estruturadas emocionalmente, superiores às vicissitudes, capazes de enfrentar riscos, indiferentes às agressões do meio, porque seguros das suas reservas de forças morais. Gerando instabilidade entre o que demonstra e aquilo que são realmente, surge o pavor de serem vencidas, deixadas à margem, desconsideradas. O mecanismo de fuga da luta sem quartel apresenta-se-lhes como alternativa saudável, por poupar-lhes esforços que lhes parecem inúteis, desde que não se sentem inclinadas
a usar os mesmos métodos de que se creem vítimas. Simultaneamente, as atividades trepidantes e as festas ruidosas mais afastam os amigos que dizem não dispor de tempo para o intercâmbio fraternal, assistência cordial, receosos por sua vez de igualmente tombarem, vitimados pelo mesmo mal que os ronda, implacável. Nestas circunstâncias, mentes desencarnadas, deprimentes, se associam aos pacientes, complicando-lhe o quadro, empurrando-os para as psicoses profundas, irreversíveis. A desumanização do homem que se submete aos caprichos do momento dourado das ilusões conspira contra ele próprio e o seu próximo, tornando esta a geração do medo, a sociedade sem destino.